só esse capítulo. E assim, que o Libânio, ele tem uma fala mais técnica, né? Aí o pessoal já fala que é difícil interpretar ele, mas não é difícil, né? Não é difícil, é que ele usa muito termos técnicos, mas a gente fez um resumo aí para vocês, ok? Vamos lá. Então, este livro traz uma reflexão sobre o nosso comportamento como educadores frente às transformações em curso na sociedade contemporânea. Então, vamos começar a explicação por aqui. Vamos lá. O que o Libânio nos traz? Professores, né? Cada professor, ele faz parte de uma equipe, certo? Ele faz parte de uma escola, de uma instituição de ensino. Então, não basta, conforme o Libânio, não basta você estar preocupado somente com a sua sala de aula. Você tem que estar preocupado com a escola como um todo, participar das atividades como um todo da escola. Por quê? Você, professor, não faz parte somente daquela sala de aula. Você faz parte daquela escola, da equipe toda, certo? Tem uma coisa que ele vem defender, que o professor não basta só ele se preocupar com fazer o seu papel somente na sala de aula, tá? Vamos lá. Tendo em vista compreender a escola e a atuação dos professores nos processos decisórios concretos que ocorrem no âmbito da organização e da gestão. Então, assim, o professor tem que se preocupar com a sua sala e com o todo, né? Porque ele também é uma gestão democrática, lembra, gente? Então, o professor também vai participar das decisões da escola, dos processos decisórios, das decisões que forem tomadas nas escolas, o professor tem que estar a par, tem que participar, ok? Tanto da sua sala de aula, como da organização, como ajudar na parte da gestão, porque é uma gestão democrática, tá? Proporciona aos alunos, em processo de formação, a compreensão sobre os contextos mais amplos em que os professores exercem suas atividades profissionais. E o seu papel na organização da escola é a questão central que permeia toda essa rica leitura. Então, o foco do Libânio é falar sobre o papel do professor na escola, tá? Então, o foco do pensamento desse autor é esse. Qual que é o papel do professor na escola? Só pensar na sua sala de aula? Não. Ele faz parte de uma equipe, ele tem que pensar na escola como um todo, ele tem que fazer parte ativa dessa equipe, tá? Vamos lá, continuando. O sistema educativo e as escolas estabelecem relações entre si e existem duas importantes razões para conhecer e analisá-las. Vamos ver? São duas, eu separei aí nos parágrafos. A primeira se refere às políticas educacionais e às diretrizes organizacionais e curriculares, tá? Por quê? As políticas educacionais, as diretrizes, o currículo, vai entrar o quê? Ideias, valores, atitudes, práticas capazes de influenciar as escolas e seus profissionais no que diz respeito às práticas formativas dos alunos. Ou seja, o professor tem que pensar nas duas coisas, tá? Então, o professor tem que pensar nas políticas educacionais, o que seria, né? Trocando em miúdos aí, o que seria? Ele estar preocupado com o todo da escola, tá? Com o planejamento, com a proposta, com o PPP, o que diz as diretrizes, ou seja, um todo, né? Depois, a segunda está pautada nos profissionais das escolas, os quais podem aceitar ou rejeitar essas políticas e diretrizes educacionais, ou até mesmo dialogar com elas, e então formular de modo coletivo práticas formativas e inovadoras. Inclusive, é palavra-chave aí, ó, práticas formativas e inovadoras. Vamos às explicações. Então, vamos lá. Conforme o Libânio. Então, veja, existem as leis para serem cumpridas, certo?
que fazem parte dessas políticas educacionais, as diretrizes. Então, já existem normas, existem as leis, ok? E daí ele coloca, de um lado estão essas diretrizes, essas leis, e do outro está o profissional. Então, os profissionais, alguns aceitam e alguns rejeitam. Os que aceitam e seguem o que a lei determina, ok. Os que rejeitam o que a lei determina, ao invés de apenas rejeitar o que a lei determina, tem que dialogar. Tem que dizer, tem que se expressar e dizer, eu não concordo com isso, por isso, por isso. Tem que colocar o seu ponto de vista e tentar melhorar. O que pode ser melhorado? Então, outro exemplo, vamos lá. Vamos supor que já foi montado o planejamento da escola, a escola tem suas normas, a escola tem seu interno, né? Esqueci a palavra agora, seu regimento interno, tal. E você, professor, é um professor novo naquela escola. Ao invés de você criticar, você tem que abrir para o diálogo, né? Eu cheguei lá na escola, que projeto que vocês têm nessa escola? Qual é o regimento da escola, né? Porque não adianta só você rejeitar, você vai fazer parte daquela equipe, daquela escola. Ao invés de rejeitar, é mais fácil você colocar suas opiniões, né, no conjunto, para que depois que seja reformulado, ou as suas ideias poderem ficar ativas aí no processo da escola, tá? Então, muita gente não entende muito o Libânio por conta das palavras, né, por conta dos termos técnicos, mas é simplesmente isso, gente. De um lado tem a lei, tem o regimento interno, do outro tem o professor. Alguns professores aceitam tudo que está lá, que é para ser feito, e tem professores que rejeitam. Só que nós temos o direito de rejeitar conforme Libânio. Mas não é só rejeitar, é colocar nosso ponto de vista, dizer o porquê. Professora, você não vai fazer esse projeto? Não. Mas professor, não. Não, você tem que colocar o seu ponto de vista. Eu não vou fazer esse projeto porque eu não concordo com isso, isso e isso. Eu acredito que se fizesse assim, 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 ficaria melhor, atingiríamos mais fácil o objetivo, os alunos entenderiam mais. Então, não é simplesmente rejeitar, você tem que explicar, certo? É exatamente isso, ok? E outro ponto do Libânio é, se existem as leis, por que não são seguidas? Ora, nós temos Constituição, nós temos LDB, nós temos ECA, nós temos as diretrizes curriculares, nós temos tantas leis, por que não é mais fácil ser seguida? Então, é o pensamento do autor, ok? Vamos lá. Para tanto, é preciso conhecer e analisar como se interrelacionam as políticas educacionais, a organização, gestão das escolas e as práticas pedagógicas na sala de aula. O professor não pode, olha lá, olha o pensamento do Libânio. Muitos não concordam, mas eu concordo com ele também. O professor não pode se contentar apenas em desenvolver saberes e competências para ter uma boa atuação em sala de aula. É preciso tomar consciência do sistema escolar e enxergar além. Particularmente falando, eu sempre disse isso para os professores. Isso é uma fala, nem sabia no que vinha do Libânio na época, mas era uma fala, né? Que a professora fechava a porta e falava, eu estou preocupada só com a minha sala de aula, e eu não concordava isso. Não, você tem que pensar, você faz parte de uma equipe, você tem que saber tudo o que está acontecendo na sua escola e tem que dar opinião para melhorar, né? Enfim. Outra razão torna esses estudos importantes, que é o fato de que as normas, leis, diretrizes da educação estão sujeitas a decisões políticas. Então, assim, essas leis são feitas, né, dentro de uma política, ok? Então, não é simplesmente, fizeram, largaram lá. Não, é para ser seguida. É lei, né? Principalmente quando a gente fala de educação. A gente tem que saber, conforme o Libânio,
Nós, educadores, temos que saber pelo menos o básico. Nós estamos trabalhando com educação. O professor, no mínimo, isso eu vou falar assim como o Libânio. Gente, no mínimo, vocês têm que saber de lei. Não precisam saber tudo, tá? Mas o básico, gente, vocês têm que saber. Sabe por quê? Para vocês discutirem o assunto, né, com firmeza. Para ninguém enrolar vocês. Deu para entender? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer assim, não é mal vista, né? Como que a gente fala? Crítica, polêmica, achei a palavra. Sempre fui uma pessoa na área da educação, na profissão, polêmica. Por quê? Eu nunca aceitei calada, né? Não, tá errado e tá errado. Eu vou provar que tá errado e pronto, e acabou, né? Tudo bem, cada caso é um caso. Mas assim, você falar não aceito, você tem que provar o porquê. Você tem que mostrar o porquê. Então a gente tem que saber o mínimo da lei para você discutir a altura da pessoa. Ou a pessoa falar, não, mas isso, não. Isso está na lei. Consta no artigo tal da LDB. Ou não precisa nem falar o artigo. Consta na LDB. Consta no ECA. Isso é da Constituição. Então vocês têm que saber. Para ninguém, mas não sei o quê. Não, isso não consta. Minha obrigação é essa, tal. Então vocês têm que saber de lei, tá? É só uma dica aí, professores. Vamos lá. Outra razão, isso daqui eu já li. Vamos lá. Cabe ao sistema de ensino e às escolas contribuírem de maneira significativa para a construção de um projeto de nação e para a formação de sujeitos capazes de participar ativamente desse processo. Então vejam. Então, assim como o Libânio quer que os professores participem ativamente, né? Sistema de ensino mais escola, então, por exemplo, Secretaria da Educação unida com as escolas falando a mesma língua, né? E os professores fazendo parte desse processo, para quê? Para a gente também fazer a formação de outros, formar os alunos, que eles sejam capazes de participar ativamente desse processo. E os alunos podem, na lei, participar. De que forma? Tanto na sala de aula, na escola, como, por exemplo, nos conselhos escolares, né? Então, nós temos que sermos aí, principalmente quando a gente fala de educação, sermos agentes ativos, né, gente? Apesar de não sermos iguais, né? Tem pessoas com características, pessoas mais extrovertidas, né? E tem pessoas mais introvertidas, mais tímidas. Isso não tem nada a ver com você defender a lei, trabalhar dentro da lei, né? Independente, ok? Você colocar o seu ponto de vista independente. Certo? Então, aqui é o pensamento do autor. Vamos resumir aí o pensamento do Libânio. Então, o pensamento do Libânio é focado nos professores, tá? Que o professor precisa não só se preocupar com saberes, competências, ou seja, o professor não pode somente se preocupar com sua sala de aula. O professor tem que fazer parte da equipe da escola como um todo, nas decisões, na organização, nas políticas educacionais, no planejamento. Deu para entender? Então, esse é o ponto. E o outro ponto é, se existem as leis, as normas, por que as escolas não podem cumprir? Por que os professores não podem saber da lei, estudar a lei, cumprir a lei? Ok? Então, é isso que ele quer dizer. Tudo bem? De um lado tem a lei, do outro tem os professores. Podemos sim, nós temos direito de aceitar ou rejeitar, mas nós podemos dialogar, né? Porque isso, porque aquilo, e não simplesmente rejeitar. Tudo bem? Tudo isso para melhorar a nossa prática, né? Práticas formativas e inovadoras. Tudo bem? Então, este é o Libânio. E muitas coisas que ele diz, gente, realmente eu concordo.
tá? Apesar de termos técnicos, mas o que ele fala também, algumas coisas... Bom, enfim. Concordo ou não concordo, a gente não vai entrar nesse mérito, por quê? Para o concurso público a gente vai concordar com todos eles. Nossa, a Libane é maravilhosa, essa daqui também é maravilhosa, maravilhosa, concordo com tudo. Tá? Por quê? O que cai não é a nosso pensamento, não é a nossa prática, não é a gente concordar ou não. O que cai são os autores, é a parte teórica.